Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aí começando uma revisão de eletrodinâmica, o início da matéria, tá certo? O que a gente vai ver aí? Vamos ver carga elementar, carga total, corrente elétrica, vamos ver URI, e vamos ver associação em série e associação em paralelo. É isso que a gente vai revisar. Vamos dar uma revisada rápida na teoria, aí a gente vai para exercícios, tá bom? Então vamos lá? Vamos que vamos, povão. Vem comigo. Primeiro, né? O que nós vimos, galerinha? Nós vimos que a eletricidade é um fenômeno dos movimentos das cargas elétricas, que são os elétrons. E cada elétron possui uma carga elétrica chamada carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Muito bem, esta é a carga elementar. O que mais que nós vimos? Nós vimos a carga total. Carga total é N vezes a carga de cada elétron. Então, se tem 10 elétrons, é 10 vezes a carga de cada um. Se tem 1000 elétrons, é 1000 vezes a carga de cada um. Depois disso, nós vimos o conceito de corrente elétrica. Corrente é carga sobre tempo. Vamos lembrar as unidades? Carga é dada em coulomb, tempo é dado em segundos e a corrente elétrica é dada em amperes. Vamos ver aqui nosso resumo, aqui, o que nós já vimos, né? Nós já vimos o que é carga elementar, o que é carga total e já vimos o que é corrente. Aí, o que a gente passou a estudar? Os resistores, que são aparelhos feitos para esquentar muito. Tá? A gente compra um resistor numa loja porque a gente deseja que ele esquente muito. É um aparelho elétrico que é feito para esquentar. Por exemplo, chuveiro, ferro de passar, chapinha, beleza? E o resistor, ele tem este símbolo aqui, tá? Ele possui uma resistência. Para ele funcionar, é necessário que ele tenha uma diferença de potencial, representado pela letra U, e como consequência dessa diferença de potencial, vai fluir através dele uma corrente elétrica. E aqui nós já temos de cara a equação mais importante da eletricidade, que é URI. E com certeza é a mais importante da minha prova nessa parte de eletricidade. O U é DDP, é dado em volts. O R é resistência, dado em ohms. E o I é corrente, dado em amperes. Aí você tem que olhar também, para finalizar essa parte de resistor, o gráfico U por I. O U dado em volts e a corrente dada em amperes. O que é esse gráfico? Nada mais é do que o gráfico dessa equação do URI. Então, quando for te dado esse gráfico, você vai saber o valor do I, você vai saber o valor do U. Se aplica no URI, dá para achar a resistência. Deu para entender? Então, esse daqui é o resistor. Então, já revisamos essa parte. Agora ficou faltando só dar uma lembrada em série paralela. Vamos lá? Então, agora é só apagar aqui, ó, para a gente poder revisar série paralela. Então, a associação em série, que é o mais fácil, é quando você tem uma sequência de resistores de mãozinhas dadas. Tá? Então, vou chamar aqui, ó, R1, R2 e R3. E qual a estratégia? Transformarmos o monstrão em um monstrinho. E o monstrinho vai ter uma resistência chamada resistência equivalente. E qual que é a formulinha que a gente usa para associar resistores em série para achar o valor deles da resistência equivalente? É só somar. Simplesmente isso. É só somar. Beleza? Aí, outra resistência que nós vimos, outro circuito que nós vimos, foi a associação em paralelo.
Beleza? Vamos associar 3 resistores em paralelo. Aqui nós temos um resistor, 2 resistores, 3 resistores em paralelo. R1, R2 e R3. E aí, como é que a gente associa em paralelo mesmo? Como é que a gente transforma o monstrão no monstrinho? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Só que eu já te falei que eu nunca uso essa equação, tá, gente? Eu nunca uso isso daí, dá muito trabalho. Você vai usar essas dicas aqui, ó. Se for apenas 2 resistores em paralelo, tem um jeito muito mais rápido e prático de calcular a resistência equivalente, tá? Como é que você calcula nesse caso? Você vai fazer o produto, ou seja, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, é produto pela soma. E uma outra coisa que é bem fácil calcular a resistência equivalente é quando forem resistores idênticos, tá? Então, quando tiver N resistores idênticos, ó, por exemplo, R, 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 tá vendo? São todos iguais entre si. Nesse caso é mais baba ainda. É só você pegar o valor de um deles, tá? Então pega o valor de um deles, R, e divide por quantas vezes repetiu. Repetiu 2 vezes? Divide por 2. Repetiu 5 vezes? Divide por 5. Repetiu N vezes? Divide por N. Pronto, galerinha. Aqui nós vimos, vamos fazer o checklist aqui. Vimos carga elementar, sim. Carga total também. Corrente elétrica também. Resistores nós vimos. Associação em série também. E associação em paralelo também. Agora que a gente fez uma revisão legal da matéria, a gente vai para exercícios, galerinha. Então vamos que vamos. Num determinado fio submetido a uma diferença de potencial de 220 volts, então DDP, 220 volts, o que mais? É percorrido por 120 coulombs, isso é carga, né? 120 coulombs, no intervalo de tempo de 30 segundos. Letrinha A, ele quer saber a corrente. Bem tranquilo, né? Corrente é carga sobre tempo, tá bom? Então, corrente é igual 120 dividido por 30 segundos. Então, essa corrente vai dar 4 amperes. E na letra B, ele quer saber a resistência do fio. Como você sabe o U e você acabou de achar o I, dá para achar resistência usando a equação mais importante da eletricidade, o URI. O U é 220, o R nós queremos, e a corrente é 4. Pega esse 4 e passa dividindo. Então fica 220 sobre 4. 220, se eu dividir por 2, fica 110. Divide por 2 embaixo, fica 2, né? E aí 110 por 2 vai dar 55 ohms. Então, primeira questão já foi, tá? Então, deu para achar a corrente e deu para achar a resistência usando o URI. Vamos, então, agora para a próxima questão. Através de um resistor está fluindo uma corrente de 40 amperes. Então, ele está te dando a corrente. Quando a voltagem de alimentação desse resistor é 60 volts, isso aí está te dando a DDP. Ele quer saber qual é a resistência, tá? Isso aqui é perguntinha para o pessoal de humanas, tá bom? Bem tranquilinho. É só usar o quê? É só usar o URI e não errar na matemática básica, né? Então, o U é 60, o R é o que nós queremos, o R é o que nós queremos, tá? E a corrente é 40 amperes. Vou cortar o zero de um lado, zero do outro. E esse 4 que está multiplicando, eu estou passando dividindo. 6 sobre 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2, é 1,5, galera. Beleza? Então, segundo exercício já feito. Coloquei uma listinha legal aí para a gente treinar bem, viu? Fiquem tranquilos.
Essa outra questão aqui, ó, tem dois itens. Olha o item A. O que você sabe aqui? Eu sei o U e eu sei o R. O que ele quer saber? A corrente que passa aqui, ó, no amperímetro, tá? Que a gente vai chamar... Amperímetro é um medidor de corrente, né? É um medidor de corrente. Então, se ele quer saber a leitura do amperímetro, ele quer saber a corrente que passa por aqui. Tá bom? Se eu sei o U, se eu sei o R, dá para achar o I, é só usar URI. Então, vamos lá. O U é 10 volts, o R é 50 ohms, vezes a corrente. Eu vou cortar o zero de um lado, o zero do outro, e o 5 passa dividindo. Então, ficou 1/5. 1/5, galera, é 0,2, beleza? Então, a corrente 0,2 amperes. Vamos, então, agora para a letra B. Na letra B, foi dado o gráfico, U por I, e ele quer a resistência. Aqui, gente, é só você escolher qualquer ponto do gráfico, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Podia pegar qualquer um, tá? Aí é só pegar os valores correspondentes. Então, como é que eu vou achar essa resistência? Eu vou usar URI. U, nesse ponto que eu peguei aqui, é 40. É igual a R, e nesse ponto, olhando para baixo, você vai achar a corrente, que é 2. Passo 2 dividindo. Então, resistência é 40 sobre 2. Resistência é 20 ohms. Pronto, já foi mais uma questão. Vamos lá, todo vapor aqui, galera. E aqui chegamos na parte de associação de resistores. Qual que é a dica? Você vai associar aquilo que você enxerga bem mais fácil. Claramente, esses dois aqui estão em paralelo. Como é que a gente faz em paralelo mesmo? Produto pela soma. 20 vezes 30. Isso aqui eu coloquei 50 aqui. Ah, coisa aqui do lado. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Estou associando só esses dois aqui. 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. Cortou, cortou. Então, isso daqui vai dar 12 ohms. 12 ohms. Então, esses dois resistores juntos vai ser substituído por um único resistor de 12 ohms. E ainda sobrou aquele último ali de 50 ohms. Agora ficou fácil, dá para perceber que a corrente que entra aqui tem que passar aqui. Então, é uma associação em série, resistência equivalente, é só fazer 12 mais 50, resistência equivalente, 62 ohms. A alternativa correta, letrinha B de dado. Beleza, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. Dois resistores de 20 ohms e 30 ohms estão associados em série. Aqui ele está deixando claro que os resistores estão em série. Então, aqui está 20 ohms, 30 ohms. A associação é aplicada a uma DDP de 100 volts. Então, aqui, ó, o total 100 volts. Foi isso que ele deu. Qual é a intensidade da corrente na associação? Então, ele quer saber quanto vale o I, que entra aqui, ó, o I total. Essa que é a pergunta do exercício. Tá? Como é que é a estratégia mesmo? A gente transforma o monstrão em um monstrinho. Então, vai virar um resistor único. Em série, é só somar. 20 mais 30 virou uma resistência de 50. E a DDP total, aqui no monstrinho é total, né? A DDP total está aqui, ó, 100 volts. E aqui no monstrinho vai passar o I total. Então, ó, eu sei o U total, eu sei o R total, e ele quer saber o I total? Não tem segredo, galera. Você vai usar URI. Só que tudo total. U total, resistência equivalente total, vezes I total. Beleza? O U total é 100, a resistência é 50, deu para achar o I total, é só passar o 50 dividindo. Quanto deu esse I total, galera? 2 amperes. É a corrente que entra no circuito
e a corrente que passa por cada um dos aparelhos, tá? Porque a associação em série é mesmo I, a mesma corrente passa por todo mundo, tá bom? Então já foi essa questão, vamos para a próxima. Um resistor de 10 ohms, vamos lá, resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Esse aqui é o resistor R1. Se a corrente elétrica total, tá, que é o I1, é a corrente que passa por esse cara de 10 amperes. Só que agora ele está te dando o I total. Se a corrente elétrica total da associação é 4,5 amperes, qual é o valor do segundo resistor? Ele quer saber o R2. Só que grifa aí, ó, ele falou que está em paralelo, certo? Então vamos lá. Então vamos associar aqui em paralelo. Lá. Muito tranquilo. Esse aqui de cima, 10 ohms. Esse aqui de baixo, R2, que eu não sei. A corrente que sobe aqui em cima foi dada é 3 amperes. E a corrente que entra no circuito é um pouco maior, que é 4,5 amperes. Beleza. Tá chegando 4,5 aqui, e desses 4,5, ficou feia a figura, né? Deixa eu fazer ela mais bonita. Fazer ela mais visível aqui, ó. Então, nós temos aqui, aqui, pronto, aqui. E por último, deixar isso aqui bonitinho aqui. Pronto. Então, esse carinha aqui de cima, 10 ohms, esse carinha aqui, R2 que nós queremos. A corrente que chega aqui no circuito é 4,5 amperes. Desses 4,5 amperes, 3 amperes vai subir. É o que está no texto. E o restante vai descer. 1,5. Muito bem. O que ele quer saber? Ele quer saber a resistência do segundo resistor. Tá. O que eu sei do primeiro resistor aqui em cima? Ó? Eu sei o R, eu sei o I. Dá para achar o U. U do primeiro aparelho é igual ao R do primeiro aparelho vezes o I do primeiro aparelho. Então, a gente vai olhar só lá em cima. O U eu não sei, a resistência é 10 e a corrente é 3. Então, a DDP ali em cima, 30 volts. Vou até usar outra cor aqui, gente. A DDP aqui, ó, 30 volts. Só que esses resistores estão em paralelo. Se é paralelo, é o mesmo U. Então, a DDP aqui no segundo aparelho também é 30 volts. Se eu sei o U, se eu sei o I, dá para achar o R, galera. Só que agora só no segundo aparelho. U2 é igual a R2 vezes I2. Então, vamos lá. O U2 é o mesmo do U1, então é 30. A resistência R2 nós queremos. E a corrente é a corrente que passa ali por baixo, 1,5. Pega esse 1,5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 30 sobre 1,5. Isso vai dar 20 ohms. É isso. Beleza? Deixa eu pegar só uma aguinha aqui rapidinho. Rapidinho. Pronto. Então, já fizemos mais uma questão. Está dando para acompanhar? O que você está achando dessa matéria aí na escola? Tá difícil? Como é que tá? Tá tranquilo? Você está tendo dificuldade? Você está tendo facilidade? Comenta para mim aí, tá? Vamos lá. Próxima questão, gente. Olá, gráfico. Já te dei a dica de gráfico hoje. Vamos fazer mais um. Né? Considere a associação em série desses dois resistores. Tá? Então, vamos primeiro achar. Ó, eu vou pegar esse ponto aqui do gráfico. Eu vou pegar esse ponto no outro gráfico. Tá? Porque se eu sei o U, se eu sei o I, dá para achar o R. Então, a primeira coisa que a gente vai achar são as resistências. U é igual a R vezes I. Então, quanto vai o U aqui no primeiro aparelho? Tá vendo aqui é o R1? O U vale 4. É igual a R1 vezes. Quanto vale a corrente? 0,2.
Então, esse 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo. 4 sobre 0,2 é a mesma coisa que 40 sobre 2, vai dar 20 ohms. Então, esse primeiro resistor aqui, ó, o R1, ele é de 20 ohms. Vamos calcular agora o outro resistor. Eu vou pegar um ponto do gráfico do outro resistor. O U agora é 8. Estou usando o URI, tá, gente? A resistência R2 eu não sei, e a corrente é 0,2. Passo 0,2 dividindo, então vai ser 8 sobre 0,2, isso vai dar 16 ohms, tá? Então, reta mais inclinada, maior a resistência nesse gráfico. Reta menos inclinada, menor a resistência. Beleza? Então, eu já sei quanto vale R1, já sei quanto vale R2. O que ele nos deu aqui para matar a letra A? Considere uma associação em série desses dois resistores. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, nós temos o primeiro resistor e nós temos o segundo resistor. O primeiro de 20 ohms, o segundo de 16 ohms. Ligado a uma bateria, se a tensão no resistor R1 for 4 volts, bom, se for 4 volts, aí você olha ali no gráfico, né? Olha aqui, ó. O aparelho 1, se o primeiro aparelho, a DDP, for 4 volts. Está aqui, ó. Né? 4 volts. Quanto vale a corrente aqui? Vale 0,2 amperes. Está aqui. 0,2 amperes. Como é uma associação em série, você sabe que no outro aparelho também vai passar 0,2 amperes. Aí ele quer saber qual será o valor da DDP no segundo aparelho. Aqui está fácil, né, gente? Por quê? Porque é só olhar no gráfico, né? O gráfico já está dando, né? Se eu sei a corrente no segundo aparelho é 0,2 amperes, se eu sei que a corrente no segundo aparelho é 0,2 amperes, eu sei que a DDP vai ser 8 volts. Matamos a letra A. Vamos agora para a letra B. Considere agora uma associação em paralelo desses dois resistores. Opa, paralelo. Paralelo, mesmo U. Série, mesmo I. Então, o primeiro resistor aqui de 20 ohms, e o segundo resistor aqui 16 ohms. Se a corrente que passa pelo resistor R1 for igual a 0,3 amperes, opa, vamos lá no gráfico, 0,3 amperes, está bem aqui, ó. 0,3 amperes. Bem para cá. Quanto vale a DDP nesse caso? Está bem aqui, ó. 4, 5, 6. 6 volts. Significa que a DDP aqui em cima é 6 volts. Mas qual é a dica para paralelo? Mesmo U. Então, a DDP no aparelho de baixo também é 6 volts. Então, vamos descer aqui, ó. Mantém a mesma vertical de 6 volts. Olha a corrente quanto vai dar. Esse risquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, cada quadradinho é 0,2 sobre 4. Tá? Então, 0,2 sobre 4, 0,4 sobre 4, 0,6 sobre 4. Ou então, se você quiser, o que ele vai querer saber? Se a intensidade da corrente passa por R1 é igual a 0,3 amperes, então aqui, ó, 0,3 amperes, por isso que a DDP é 6 volts, né? Qual será o valor da corrente em R2? Tranquilo, tranquilo. Dá para fazer de cabeça, mas vamos usar o URI só para treinar? Vamos lá. U2 é igual a R2 vezes I2. O U2 é 6 volts. O R2 é 16 ohms. Aí você vai achar o I2. Pega o 16 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 16 sobre 6. Vai dar número quebradinho, né? Vai dar 8 terços. Tá bom?
Deu 8 terços. Mas tá bom. Tá bom. 8 terços de ampere. É isto. Fizemos mais uma questão. Agora sobraram só mais 3 questõezinhas. Vamos treinar todas elas, tá bom? Porque agora a gente vai ter essa coisa aqui de associação de resistores, tá? Então vem comigo, ó. Então nós temos aqui esses 3 resistores e ele quer saber vamos descobrir qual é a resistência equivalente. É isso que eu quero aqui desse exercício, tá? Quanto vale a resistência equivalente? Claramente, esse carinha e esse carinha ficaram em paralelo. Como é que a gente resolve dois resistores em paralelo? Produto pela soma. Em cima, 5 vezes 20 dá 100. Aqui dá 25. Então, vai dar 4 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Agora não tenho mais aqueles dois ali do lado. Eu só tenho um de 4 ohms. E para finalizar, eu tenho um aqui embaixo, de 6 ohms. Repara que a corrente que entra no ponto A do circuito, ela tem que passar por esses dois, não tem jeito. Então, esses dois resistores ficaram em série. E se ficarem em série, a resistência equivalente é só somar. É 6 mais 4, portanto, resistência equivalente 10 ohms. Bem tranquilo, né, gente? Vai associando aquilo que você tem certeza, tá? Temos certeza que esses dois estão em paralelo, associa os dois e faz virar um só, tá bom? Vamos para mais um aqui, ó. Bem tranquilo de novo, ó. Eu tenho esse carinha aqui e esse carinha aqui, claramente estão em paralelo. Como é que você associa dois em paralelo? Produto pela soma. Produto é 400, soma é 50. Cortou, cortou, vai dar 8 ohms. E agora o que sobrou do circuito? Aquele primeiro resistor e depois esse que é fruto da associação. Aqui é ponto X, aqui é ponto Y, aqui é 20 ohms e aqui é 8 ohms. Determina a resistência equivalente entre X e Y. Bom, agora esses dois que sobraram ficaram em série. É só somar 20 mais 8. Então, resistência equivalente 28 ohms. Beleza? É isso aí. Tá? E agora, nossa última questão para treinar. Vamos lá. Considere os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. Determine o resistor equivalente da associação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar o monstrão em um monstrinho. O que o exercício quer é a resistência equivalente. Beleza? O que nós temos aqui? Ó? Aqui são os extremos do circuito. Ó. Se eu chamar aqui de A e aqui de B, olha onde eles aparecem aqui na figura. A e B. Beleza? O que nós temos aqui? Ó? Que a DDP desse trecho aqui é 7 volts, aqui é 5 e aqui é 8. Se você somar, você está pegando toda a DDP entre A e B, que a gente vai chamar de U total. Beleza? Vai somando comigo? 7 mais 5 dá 12, 12 mais 8 dá 20 volts. E está na figura aqui, ó, que a corrente que está saindo aqui é 0,4 amperes. É a corrente que está passando aqui no monstrinho. 0,4 amperes. Se eu sei o U total, se eu sei o I, dá para achar o R usando a equação mais importante da eletricidade, URI. Só que é tudo total. Tá vendo? Vamos lá. O U total é 20. A resistência equivalente é a pergunta. E a corrente total é 0,4. Esse 0,4 está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, vai ficar resistência equivalente é igual a 20 sobre 0,4. Que é a mesma coisa que 200 sobre 4. Isso vai dar 50 ohms. Beleza, gente? Então, o que eu espero que você tenha percebido que vai cair nessa prova? Vai cair a associação em série, vai cair associação em paralelo, vai cair URI, vai cair corrente, vai cair carga elementar. Tudo que nós vimos nessa revisão, tá bom?
Seguinte, não é para você usar essa aula como única ferramenta de estudo. Agora volta lá na tarefa, refaz a tarefa dessas aulas, refaz isso de aula, dá uma treinada legal para você detonar na prova, tá bom? Então, boa sorte para vocês aí, bom estudo, mantenham e comenta nosso vídeo aí se você está gostando, se está valendo a pena, tá bom? Um grande abraço, beijinho para vocês, até mais, galerinha. Tchau, tchau. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma revisão para a prova. Os assuntos são geradores, receptores e lei de Pouillet. Se preocupa menos com receptores. Geradores é legal, lei de Pouillet muito importante para o vestibular. Mais importante é você se atentar à lei de Pouillet também, tá bom? Vamos então para a revisão? Vamos lá galerinha, tá na mão. Então são esses 3 temas que a gente quer lembrar aqui para a prova, tá bom? Então vamos lá. Gerador. Símbolo do gerador. Ele tem um pauzão, tem um pauzinho, é o polo positivo, polo negativo, e o gerador esquenta, e se ele esquenta, ele tem uma resistência interna. Ele também tem uma DDP relacionada à reação química, chamada força eletromotriz, e o gerador libera nos seus terminais uma DDP elétrica chamada UDDP nos terminais. A equaçãozinha do gerador é U é igual a E menos R vezes I, certo? Vamos lembrar que o U é menor do que o E no caso do gerador, tá bom? Deixa eu fazer aqui, ó, uma divisão aqui, ó. Então, até aqui estamos falando de gerador, que fique claro. Bom, muito bem. O que mais que eu posso falar? Ah, o gráfico. Gráfico do gerador, galera. É o gráfico U por I, tá? Gráfico U por I. E é o gráfico dessa equação, que é uma equação de primeiro grau, então é uma reta. Como tem sinal negativo, é uma reta decrescente. Legal. Onde este ponto aqui, ó, é justamente a força eletromotriz. E este ponto aqui é chamada corrente de curto-circuito e o valor é E sobre R. Beleza, galera? Exemplo de gerador, pilha, bateria. Bateria. Beleza? Vamos agora falar de receptor. Vou fazer aqui um espaço para cá, assim. Tá? Símbolo do receptor. Ah, desculpa, volta aqui no gerador. Volta aqui no gerador. No gerador, eu quero te lembrar que a corrente sai pelo polo positivo. Tá bom? No receptor, olha o símbolo. Aqui está. É uma força contra-eletromotriz, uma resistência interna, e nós temos aqui a DDP da tomada. O gerador fornece esse U. O receptor recebe esse U. E o receptor, a corrente chega no polo positivo. Beleza, galera? Equaçãozinha do receptor. Lembrando que o U é maior, que vai ficar ruim, né? Deixa eu escrever de novo, tá? Como o receptor recebe esse U para transformar nessa DDP mecânica, porque um exemplo do receptor é ventilador, é motor elétrico, então o que ele recebe é maior do que o que ele precisa, tá? Sempre o que a gente entrega no final é menor do que tem no início. O que o gerador entrega no final? O U, a DDP elétrica. O que o receptor entrega no final? A DDP mecânica, aqui, ó, força contrato motriz. E sempre aqui a entrega no final
é menor do que tinha no início, porque é a perda de energia no processo. Tá? Equaçãozinha do receptor, U igual a força contra a eletromotriz, mais R vezes I. E agora aqui nós vamos para o gráfico do receptor. Tá? É o gráfico dessa equação, que é de primeiro grau, tá? É uma reta com sinal positivo, é uma reta crescente. E aqui, galera, esse ponto aqui, ó, é justamente a força contra a eletromotriz. Certo? Agora chegamos numa parte muito importante, tá? Que é a lei de Pouillet. Então nós temos aqui um gerador, um resistor e do lado de cá um receptor. Tá? Então esse cara aqui é o gerador e esse cara é o receptor. Beleza? E esse aqui é uma resistência do circuito aí. Então, só deixando claro, esse cara é o gerador. E aí o que a gente percebe? Que a corrente sai pelo polo positivo do gerador e chega no polo positivo do receptor. Tá? Então, isso é uma malha simples. Então, a corrente que sai do gerador passa por todo mundo, é uma malha simples. E aqui nós temos um gerador, do outro lado tem que ser um receptor. E a equação da lei de Pouillet é para a gente calcular rapidamente essa corrente que está fluindo pelo circuito. Olha como você vai fazer? O valor do gerador menos o valor do receptor dividido pela somatória de e tchau. Resistências. Estou solucionando aqui. Então essa é a lei de Pouillet. Tá bom? Quantas questõezinhas eu separei para a gente trabalhar aqui essa revisão? 5 questõezinhas. Vamos para a primeira. Vamos lá. Olha lá. Gráfico U por I reta decrescente. Vimos agora aqui, ó. É com certeza o gráfico de um gerador. Tá bom? Esse ponto mais alto aqui, ó, é a força eletromotriz. E esse ponto aqui, ó, essa corrente máxima é a corrente de curto-circuito. Beleza? Então, batendo o olho aqui no gráfico, ó, a gente não precisa nem ler, ó, não precisa nem ler. Aqui, ó, com certeza é a força eletromotriz. E esse cara aqui, ó, com certeza é a corrente de curto-circuito. Beleza? E se eu sei essas duas coisas, eu vou usar aquela formulinha da corrente de curto-circuito, que é E sobre R', e vamos descobrir a resistência interna. Então, a corrente de curto-circuito é 6, a força eletromotriz é 12, dá para achar o R', joga o R' para cima e joga aquele 6 para baixo. Então, a resistência interna vale 2 ohms. O que essa questão quer saber? Tá. Aqui eu cancelei o exercício, é só um pedaço de um exercício. Eu queria mesmo o gráfico, tá? Então, o que eu posso perguntar aqui para você? Quanto vale a força eletromotriz? É uma pergunta possível. Quanto vale a corrente curto-circuito? É uma pergunta possível. Quanto vale a resistência interna do gerador? É uma pergunta possível. Então, quando eu te dou um gráfico desse, eu posso te fazer essas 3 perguntas. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. A pilha de uma lanterna possui força eletromotriz. Aqui não está dando para ver direito, gente, mas é 1,5 volt, tá? 1,5 volt. Então, a força eletromotriz de uma pilha, 1,5 volts. E resistência interna, 0,05. 0,05 ohms. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha é quando ela fornece uma corrente de 10 amperes. Então, a corrente é 10 amperes e a pergunta é quanto vale a DDP dessa pilha? Então, lembrando que esse E é a força eletromotriz, que está ligado às reações químicas. E a pilha libera nos seus terminais o U, que é a DDP elétrica, que é o que a gente usa na prática. Só que como a pilha esquenta, isso que a pilha libera é um pouco menor do que a DDP interna,
ela esquenta, tem perda, tá bom? Qual é a equaçãozinha de gerador mesmo? U é igual a E menos R vezes I. Então vamos lá. U é a pergunta, a força eletromotriz 1,5 menos a resistência interna 0,05 e a corrente é 10. Multiplicar por 10, a vírgula anda para a direita é uma casa. Então, U é igual a 1,5 menos meio. Então, a DDP liberada pela pilha, nos seus terminais, 1 volt. Internamente é 1,5, mas como tem perda, ela libera para fora um pouco menos. Tá certo? Então, aqui nesse exercício, a alternativa certa, letra E. Vamos aqui. Vamos lá, a última, hein? Então, vamos lá. Foi feito um estudo com uma associação de resistores de acordo com a figura abaixo, né? A qual foi conectada uma fonte de tensão com força eletromotriz. Aqui, galerinha, é 7,5, tá? Então, o E, 7,5 volts. E resistência interna R, que não foi dado o valor. Os valores dos resistores da associação estão indicados na figura a seguir. Então, aqui, ó, 6 ohms, aqui é 3 ohms, aqui é 2 ohms. Todos os condutores são ideais e os resistores são ômicos. Verificou-se uma intensidade de corrente no resistor R2 de meio ampere. Vamos desenhar? Então, eu falo que está passando por aqui, ó. Bom, aqui está o polo positivo, né? Então, a corrente vai sair sempre pelo polo positivo, certo? Então, por aqui, ó, passa o I total. Agora, por aqui, divide a corrente, galera. Olha lá, dividiu. Aqui, nesse resistor de 6 ohms, o resistor R2, o texto fala que passa meio ampere. Lembra que a corrente divide proporcionalmente, galera? Tá? Por onde vai mais? Por onde a resistência é menor. Aqui embaixo é 3, lá em cima é 6, então vai mais aqui por baixo. E é inversamente proporcional, né? Essa resistência de baixo, comparada com a de cima, ela é metade do valor. Então a corrente vai ser o dobro. Quanto que é o dobro de meio? 1 ampere. Então aqui por cima vai meio ampere e aqui por baixo vai 1 ampere. Então, galerinha, meio por cima, 1 ampere por baixo, qual é a corrente total que está fluindo pelo circuito? 1,5 ampere. Tá? Então, já matamos essa parte que é importante. Olha o que ele quer na letra A. O resistor equivalente da associação. Então, vamos lá, bem tranquilo. Então, você tem esses 3 resistores apenas. Tá? Aqui está. Esse de cima aqui vale 6 ohms. Esse daqui vale 3 ohms. E esse daqui vale 2 ohms. Vamos fazer esse aqui primeiro. Ó. Claramente estão em paralelo. Produto pela soma. 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Isso vai dar 2 ohms. Então ficou, galera, esse carinha de 2 ohms e mais um carinha de 2 ohms. Quanto vai dar a resistência equivalente da associação? Agora está em série, é só somar, né? 4 ohms. Matei a letra A. A tensão elétrica nos extremos da associação de resistores. Tranquilo. Olha como é que ficou o circuitinho, galerinha, depois que eu melhorei ele, ó. O gerador está aqui, beleza? E lá embaixo vai ter apenas uma única resistência equivalente que vale 4 ohms. Esse carinha eu não sei quanto vale. E o gerador, 7,5 ohm. E você sabe que está fluindo pelo circuito uma corrente de 1,5 amperes. Para matar a letra B, galera, você tem que enxergar que ele quer saber a DDP aonde? A DDP nos terminais dos extremos. Vamos chamar aqui, ó, dos resistores da associação. Então, a tensão é DDP, tá? Então aqui é A, aqui é B. Ele quer saber quanto vale essa DDP AB, tá bom? Mas aí é fácil, né, galera? Por quê? Claramente aqui nós temos um resistor. Eu sei o R e a corrente que passa por ele é 1,5, certo?
Então, a corrente que passa por aqui é 1,5. Se eu sei o R, se eu sei o I, dá para achar o U. DDP entre A e B é igual a resistência equivalente vezes a corrente que passa por ali. Certo? Vamos lá, gente. DDP entre A e B é igual a resistência 4 e a corrente é 1,5. Então, a DDP entre A e B é 6 volts. Legal. Tá coerente, né? A força eletromotriz é 7,5. A DDP que o gerador libera para fora tem que ser menor que 7,5. E na letrinha C, a resistência interna do gerador, bem tranquilinha essa pergunta também, tá? Vamos estudar essa parte de cima do circuito agora. Esse aparelho aqui em cima é o gerador. Repare que aqui se é ponto A, aqui também é ponto A. Se aqui é ponto B, aqui também é ponto B. Então essa DDP entre A e B é a DDP do gerador, certo? E só que como é o gerador, a equaçãozinha que você vai usar é essa daqui, famoso UERI com sinal negativo. O U entre A e B, você acabou de achar comigo que é 6. A força eletromotriz é 7,5, menos a resistência interna do gerador, nós não sabemos o valor, e a corrente é 1,5. Esse menos 1,5 errinho, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar 1,5 errinho, é igual a 7,5, e esse 6 eu jogo para o outro lado, fica menos 6. Então vai ficar, galerinha, 1,5 errinho é igual a 7,5 menos 6, 1,5. Aí vai ficar 1,5, e esse 1,5 que está multiplicando eu vou passar dividindo. Quanto que é 1,5 por 1,5? 1 ohm. Matamos, galerinha. Meus queridos, então chegamos ao fim aqui dessa revisão de gerador, receptor, lei de Pouillet. Refaça essas questões, faz exercício da tarefa, faz questões parecidas que você viu em aula, tá bom? Dá uma treinada, cuidado com matemática básica e detona na prova, galerinha, tá bom? Aquele abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos se preparar para essa prova aí de física. O assunto dessa revisão é calorimetria, galera. Então a gente vai dar uma revisada em quimacete, que é quando muda a temperatura, quimole, que é o calor quando muda de estado físico, tá bom? Vamos dar uma lembradinha no estudo aí. E para você lembrar isto, eu quero te lembrar esse gráfico aqui, ó, curva de aquecimento da água, galerinha. Curva de aquecimento da água, que você já viu isso daí durante o curso aí de Química e já viu também com a gente aí. Então aqui nós temos, no caso particular da água, abaixo de 0 graus Celsius, estado sólido. Quando chega a 0, começa a mudar de estado. Aí você vai ter a presença simultânea de sólido mais líquido. Só que quando está mudando de estado, galerinha, não altera a temperatura. Então, nesse trecho aqui que eu estou pintando de amarelo, ó, é a mudança de estado. A temperatura permanece constante. Nesse trecho aqui que eu vou pintar de verde, é quando está mudando a temperatura. Beleza, galera? Aí você tem só um estado físico presente. E aí, galerinha, quando todo o gelo derrete, aí você só tem água líquida, aí você tem que o calor que você está mandando volta a aumentar a temperatura. Então, essa parte aqui da rampa é água líquida aumentando a temperatura. E aí, quando chega na temperatura de 100 graus Celsius ao nível do mar, né, aí novamente ocorre uma outra mudança de estado de líquido para gasoso. Aí dentro da panela vai ter ao mesmo tempo estado líquido e estado gasoso, até que toda a água da panela vaporize. Quando isso acontecer,
aí a temperatura volta a subir, porque você só tem estado gasoso presente ali dentro, tá? Então, o que eu quero que você lembre da minha aula, galera? Quero que você lembre que nessas partes onde tem rampa, tá vendo? Está acontecendo mudança de temperatura. Então, no trecho 1, no trecho 3 e no trecho 5, vou escrever aqui, ó, trecho 1, trecho 3 e trecho 5, está acontecendo mudança de temperatura, beleza? E quando temos mudança de temperatura, galera, o que você vai usar? Aquela formulinha que você já usou comigo no outro bimestre, a famosa que macete. Agora, o que é a novidade agora, né? Nesses patamares, que é quando está rolando mudança de estado. Aqui no trecho 2 e trecho 4, trecho 2 e trecho 4, mudança de estado físico. E quando você tem mudança de estado físico, que formulinha que você vai usar? O que mole, galera. É isso, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos para exercícios então. Então, primeiro exercício, tem que saber os nomes, galerinha. Como é que é o nome que nós damos quando está mudando de sólido para líquido? Chamamos de fusão, né? De líquido para gasoso, vaporização. Ah, esse é o nome. É que tem 3 tipos de vaporização: a ebulição, a evaporação e a calefação. Mas o nome da mudança de estado é vaporização. Agora na volta aqui, ó, liquefação ou condensação. Na química costuma usar mais o nome condensação, aqui na física a gente vai usar mais o nome liquefação. Beleza, galera? E de líquido para sólido, solidificação. Beleza? E quando pula direto do sólido para o gasoso, ou de gasoso para sólido, é sublimação. Aí tem autor que chama a volta de ressublimação. Eu aprendi como sublimação na ida, sublimação na volta. Tá bom? Então esse aí já é um tópico. Agora vamos para o próximo. Para fundir 50 gramas de uma substância, então ele está te dando a massa, 50 gramas. Sem variação de temperatura, foram necessárias 1.400 calorias. Ele está te dando a quantidade de calor que foi necessária, a quantidade de energia. Qual o calor específico latente de fusão? Que é o L, né? Então, galerinha, a pergunta é quanto vale o latente específico. Bem tranquilinho, se está mudando de estado, a formulinha que a gente vai usar é o que mole. Como está derretendo, está fundindo, então é o latente de fusão. O calor, 1.400, a massa, 50, vezes o latente. O 50 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 1.400 sobre 50. Cortei um zero aqui, um zero ali. 140 sobre 5, galera. Fazendo de cabeça 28, né? Vamos só confirmar aqui na calculadora. 140 dividido por 5, é isso aí, 28. Então, o latente específico da fusão dessa substância, 28 calorias por grama. Aqui numa prova teste, letrinha A. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Olha aqui, ó. Uma amostra de uma substância encontra-se inicialmente no estado sólido para a temperatura T0. Opa, então aqui embaixo, ó, rampa é sólido. A outra rampa, aí já derreteu, né? É líquido. A outra rampa, gasoso. Aqui nesse trecho X, está passando de sólido para líquido. Então o trecho X é a fusão. E no trecho Y, está passando de líquido para gasoso. No trecho Y é a vaporização.
certo? Vamos ver agora o que ele vai falar. Considere as seguintes informações. T1 e T2 são, bom, T1 tá aqui, ó, é a temperatura aqui, ó, do trecho X, ou seja, T1 é a temperatura de fusão. E o T2 é aqui a temperatura no trecho Y, né? É a temperatura de vaporização. Então, são respectivamente a temperatura de fusão e vaporização? Verdade. Então, número 1, verdade. 2. No intervalo X, é a fusão, tem sólido e líquido ao mesmo tempo. Coexiste estado de sólido e líquido da substância? Verdade. No intervalo Y, aí tem líquido e gasoso ao mesmo tempo. Coexistem estados sólido e gasoso? Sólido não. Então essa daqui é falsa. Então verdade, verdadeiro, falsa. 1 e 2 verdade, gente. Alternativa certa, letra D. Tranquilinho, né? E olha essa outra questão aqui, ó. Qual a quantidade de calor necessária suficiente para transformar um bloco de gelo de massa 100 gramas? Opa! Massa 100 gramas a menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do gelo, menos 10 graus Celsius. Em água, a temperatura de 10 graus Celsius. Opa! Então, a temperatura final vai ser 10 graus Celsius. Água líquida. Tá? E aqui é gelo. O que um aluno acaba errando essa questão? Ah, está passando de menos 10 para mais 10, está aumentando a temperatura, que macete. Não, mas está passando de gelo para água líquida, então tem que também derreter, né? Para você não esquecer nenhuma etapa, por isso que é legal usar esse gráfico aqui, ó. Então você tem nesse exercício, né? Gelo, vou colocar aqui, ó. Gelo, eu vou colocar em, vou pegar aqui uma cor para não confundir com o que já estava, azul, tá? Então você tem gelo a menos 10, tá? Então vai começar aqui nesse ponto azul e vai até água líquida até 10 graus Celsius. Então aqui está o final. Então repare que primeiro tem que esquentar o gelo até ele chegar a zero, depois derreter o gelo e depois que ele derreter, aí esquenta a água líquida. Beleza? Então são 3 etapas diferentes. Vamos lá? Então, calor total vai ser igual ao calor da primeira etapa, que é o aquecimento do gelo, mais o calor da segunda etapa, que é o derretimento do gelo, mais o calor da terceira etapa, que é quando o gelo virou água líquida e você vai esquentar ele até zero. Tá bom? Então vamos lá. Calor total é igual. Então, primeiro, vamos olhar aqui no gráfico. Primeiro, vai passar o gelo de menos 10 até zero. Então, é esse aquecimento aqui, ó, que é o calor Q1. Então, de menos 10 até zero. Então, volta lá. Então, se está esquentando, que macete. Massa do gelo, Czinho do gelo, variação de temperatura do gelo. Mas, agora que parte chegamos? Chegamos nessa segunda parte em que o gelo vai derreter. Que formulinha que a gente usa quando derrete o gelo? Formulinha do que mole. Massa do gelo vezes latente de fusão. Mais, e agora que todo o gelo derreteu, a gente vai elevar a temperatura de 0 até 10 graus Celsius. Esse derretimento foi o calor Q2. Agora, de 0 até 10 graus Celsius é o calor Q3. Beleza? Se está aumentando a temperatura, você vai usar a formulinha do que macete? Massa vezes Czinho da água vezes a variação de temperatura da água. Calor total é igual a massa do gelo é 100 gramas. O Czinho do gelo, aqui não foi dado, gente, ó, mas no exercício se eu colocar para vocês, vai ser dado, tá? É meia caloria por grama grau Celsius. Esqueci de colocar aqui na apresentação, tá bom? Mas é dado no exercício. Abre parênteses, temperatura final.
vai passar de menos 10 até zero. Então, é 0 menos, e a temperatura final é 0 menos a inicial, que é menos 10. Mais, agora vamos derreter o gelo. A massa é 100, o latente de fusão do gelo não tem que saber de cor, não apareceu aqui no texto, esqueci de colocar, é 80 calorias por grama. Mas, agora derreteu tudo, vamos esquentar essa água líquida. 100, Czinho é 1, e vai aumentar desde 0 até 10. Então, já vou colocar direto a variação aqui, 10. Aumentou 10. Então, o calor total vai ser igual. Menos com menos mais, 10 vezes meio dá 5, vezes 100 dá 500, mais 8.000 mais 1.000. Então, 8.000 mais 1.000 dá 9.000, mais 500, 9.500 calorias, galera. É isto, tá? Então, o que você tem que tomar cuidado? Quais são as etapas que estão envolvidas? Que mole é só durante a mudança de estado, mas se teve também mudança de temperatura, a energia total tem que ser acrescentada também, tá bom? Então, que mole só para mudança de estado. Tá mudando de temperatura? É o que macete. Beleza? E vai. Olá, galerinha. Vamos aí para mais uma revisão aí para a prova. Agora que o tema vai ser calorimetria dentro do tema balanço energético, certo? Então, quando você mistura uma coisa quente com uma coisa fria, tá? Vai haver troca de calor até que seja atingido o equilíbrio térmico, tá bom? Para você poder fazer balanço energético, a gente tem que lembrar algumas coisinhas. Vamos lembrar aqui, curva de aquecimento da água, tá? Você sabe que aqui embaixo, em particular para a água, tá? Então, esse exemplo que eu estou pegando aqui é para a água. Aqui é sólido, a 0 graus Celsius, você sabe que a água o gelo começa a derreter, então aqui a gente vai ter sólido mais líquido, até que tudo derreta, aí você tem só água no estado líquido, até chegar a 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius, outra mudança de estado acontece e passa de líquido para gasoso, até que tudo vaporize. Vaporizou tudo, você vai ter somente estado gasoso. Beleza, galera. Vamos lembrar que se você está falando nesse trecho do gráfico, que são as rampas, repare, aqui o eixo Y é temperatura. Então, conforme você vai subindo no eixo Y, você está variando a temperatura. Então, aqui no trecho número 1, que é essa rampa, aqui nessa outra rampa, que eu vou chamar de 3, e nessa outra rampa, que eu vou chamar de 5, está variando a temperatura. Então, 1, 3 e 5, se está variando a temperatura, a formulinha que a gente usa para o calor quando muda a temperatura é o famoso Q-macete. Certo? Agora, nos patamares 2, repare, tem dois estados ao mesmo tempo, porque está havendo a mudança de estado físico. E aqui, no trecho 4, que eu pintei aqui de amarelo, então no trecho 2 e trecho 4, mudança de estado físico, a formulinha do calor que você usa é o Q-mole. Beleza, galera? Então você tem que lembrar do Q-macete, tem que lembrar do Q-mole. Q-macete quando muda a temperatura, Q-mole quando muda de estado físico. Vamos agora lembrar balanço energético, gente. Vamos supor que nós tenhamos aqui, dentro de um calorímetro. Para que serve o calorímetro? Para isolar termicamente os objetos que você vai pôr aqui dentro. Para que não haja troca de calor com o meio externo. Para que o calor não saia e calor não entre. Então, o calorímetro serve de isolamento térmico. Então, um exemplo de calorímetro, uma caixa de isopor, tá? Um cooler, uma garrafa térmica, são exemplos de calorímetro. E aqui, galerinha, vamos supor que o objeto A está numa temperatura θA e o objeto B está numa temperatura θB, e inicialmente
a temperatura de A é maior. Beleza? Então o carinha A está mais quente. Se ele está mais quente, ele vai doar calor, tá certo? Então o carinha A vai ceder calor. Vamos chamar aqui, ó, de calor A. O carinha A está cedendo calor. Galerinha, calor cedido. Como isso faz com que o objeto A perca sua energia interna, está diminuindo sua energia interna, calor cedido, a gente vai adotar sinal negativo. Então, vou fazer aqui um exemplo didático que eu gosto de fazer quando eu estou explicando isso daqui, para ficar bem concreto. Vamos supor que o carinha A ceda 100 calorias. Como é que você vai escrever isso? O calor do carinha A é menos 100 calorias. Ele está doando 100 calorias. Já, o que acontece aqui, galerinha? Não tem, como está dentro do calorímetro, não tem como esse calor ir para fora. Então, obrigatoriamente, ele vai ser absorvido pelo carinha B, que vai receber calor. Opa, calor recebido faz com que aumente a energia de vibração das partículas desse objeto B. Aí a gente vai adotar como sinal positivo, tá? E como não há como perder calor para fora, não há como o calor de fora entrar, se o carinha A cedeu 100 calorias, o carinha B obrigatoriamente vai receber essas 100 calorias. Então o calor do carinha B vai dar mais 100 calorias. Fazer o balanço energético, galerinha, é fazer o que eu vou fazer agora. Ó. Você vai somar os calores cedidos com os calores recebidos. Tá? Então você vai fazer calor do objeto A mais calor do objeto B. E como não perde para fora e não entra de fora para dentro, essa soma obrigatoriamente vai dar zero, galerinha. Isso é fazer o balanço energético. Você soma todos os calores cedidos pelos objetos quentes com todos os calores recebidos pelos objetos frios. Essa soma de calores tem que dar zero se os objetos estiverem isolados termicamente do meio externo. Tá bom? Galerinha, lembrar do balanço energético, separei para vocês aqui 3 exercícios. Vamos lá? O primeiro, galera, um calorímetro ideal. Opa, calorímetro ideal significa que aquela caixa de isopor não vai entrar na conta, tá? Ele não vai roubar calor para ele. Então esquece o calorímetro. Contém 50 gramas de água líquida. Vamos anotar aqui, gente, ó. Água, massa da água, 50 gramas de água líquida, ambos em equilíbrio a 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Tá aqui, gente, ó. Aqui no gráfico tá aqui, ó. Tá? Então, a água começando a 20, 50 gramas de água. Tá, o que mais? Uma amostra de gelo, inicialmente a menos 40 graus Celsius. Opa, temos gelo. Ele não falou qual é a massa de gelo. Vamos ver aqui, ó. É o que ele quer saber, é a massa de gelo. Tá? Inicialmente, a temperatura inicial do gelo está lá embaixo, galerinha. Menos 40 graus Celsius. Tá? Tá vendo aqui, ó? Temperatura inicial do gelo, menos 40. Tá bom? É inserida no calorímetro de modo a trocar calor apenas com água líquida. Após certo tempo, registra-se uma temperatura de equilíbrio de 0 graus Celsius, restando apenas água na fase líquida. Então aqui nesse ponto, galerinha, que eu vou pintar aqui de amarelo, para você visualizar melhor, aqui nesse ponto, todo aquele gelo esquentou até chegar a zero e todo aquele gelo derreteu e virou somente água na fase líquida. E a água que você tinha a 20, ela esfriou, 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 e você só tem água a temperatura zero. Então, galerinha, no final da história, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. É isso que aconteceu. Tá bom? Então vamos lá. Como é que você faz balanço energético mesmo? Calor do gelo mais calor da água. Essa somatória tem que dar zero. O gelo, galera, ele vai passar por 2 etapas. Reparem aqui, ó. Primeiro, ele vai passar por essa etapa que eu estou pintando de azul.
Essa etapa que eu estou pintando de azul é a etapa em que a temperatura aumenta. O gelo está muito frio, menos 40. Primeiro ele tem que esquentar até zero. Aqui na rampa, que é macete. Então aqui, ó. Massa do gelo, Czinho do gelo, variação de temperatura do gelo. Mas, só que ainda o gelo não chegou no final da história, galerinha. Aqui você só esquentou o gelo até chegar a zero. Agora falta derreter o gelo, para chegar no final da história. Essa parte que eu estou pintando aqui de laranja é o derretimento do gelo. Você vai usar o Chemoli, massa do gelo, latente de fusão. Então repare, galerinha, que o gelo ele vai passar por duas etapas. Essa etapa que eu pintei de azul e essa etapa que eu pintei de laranja. Pronto, chegou no final. Mas agora vamos para a água. A água que estava a 20, ela vai descer, vai descer, vai descer, até chegar a zero. Então a água, galerinha, só esfriou. Se a água só esfriou, só abaixou a temperatura, que macete. Massa da água, Czinho da água, variação de temperatura da água. Quanto que tem que dar essa somatória, gente? Zero. Então essa parte aqui, ó, é a parte da água. Vamos lá. Massa do gelo é a pergunta. Eu vou chamar de Emão. Czinho do gelo, você não tem que saber de cor. O exercício tem que dar. E ele deu aqui, ó. Calor específico do gelo. Vale meio. Variação de temperatura, gente. Repare, o gelo começou em menos 40 e subiu até zero. Então, aumentou 40. Variou 40. Então, a variação de temperatura é 40. Mais. Agora, toda essa massa de gelo, que eu não sei a massa, estou chamando de Emão, vai derreter. Precisamos saber agora o latente de vapor, de fusão, que você não tem que saber de cor. Foi dado aqui, galera, 80. Mais, agora vamos para a água. Massa da água, 50 gramas. Czinho da água, tem que saber de cor, mas o exercício deu, Czinho da água, tá aqui, galera, vale 1 caloria por grau Celsius. Variação de temperatura, repare, estava em 20 e diminuiu para zero. Caiu para zero. Então diminuiu 20. Então a variação de temperatura é menos 20. Se você acha que você vai errar isso, sempre faça assim, ó, abra parênteses. Lembra que variação de temperatura é a temperatura final, que é zero, menos a inicial, que é 20. Pronto, galera. Metade de 40 dá 20m, mais 80m, mais 50 vezes menos 20. É igual a zero. 20m mais 80m, 100m. 50 menos 20 vai dar menos 1000. Joga para o outro lado, mais 1000. Cortei 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. Então a massa de gelo vai ser 10 gramas, galera. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Beleza? Então você tem que somar todos os calores, ou seja, todas as etapas envolvidas pelos materiais que estão ali trocando calor, e essa somatória tem que dar zero, tá bom? Vamos fazer mais uma, gente. E aqui tem mais etapas, ó. Aqui tem mais etapas, tá? Então vamos lá. Então, um aluno mistura 800 gramas de água. Aqui, galerinha, ó, 800 gramas de água a 20 graus Celsius. Tá aqui, ó. Então, esse cara aqui é a água a 20 graus Celsius, e aí a água vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar, até chegar no final da história, que é água a 10 graus Celsius. Qual que é a massa dessa água? 800 gramas, estou anotando aqui. Beleza. Com uma certa amostra de gelo, de novo, ele não dá a massa de gelo, a pergunta é a massa de gelo, veja aqui no final, qual é a massa de gelo. E esse gelo, que eu vou escrever aqui, ó, o gelo, ele está inicialmente a menos 20 graus Celsius e vai entrar em equilíbrio térmico com essa água quente até que o gelo esquente até zero, derreta tudo e esquente até 10 graus Celsius. Então 10 graus Celsius é a etapa final, é a temperatura final aí da galera. Então você tem água quente a 20, gelo bem frio a menos 20,
Um vai trocando o calor com o outro, até que no final das contas nós tenhamos todo mundo a 10 graus Celsius. Galerinha, então o gelo derrete totalmente, tá bom? Então vamos lá, balanço energético, calor do gelo mais calor da água, essa somatória tem que dar 0. Vamos devagar agora, eu vou pintando aqui para você, tá? Primeiro, o gelo tem que esquentar. Estou pintando aqui de laranja. Essa primeira parte, rampa, é que macete, tá bom? Então, massa do gelo, Czinho do gelo, variação de temperatura do gelo. Legal. Mais. Agora que o gelo esquentou, chegou a 0, o gelo vai ter que derreter. Que formulinha que eu uso aqui nesse patamar? Que mole. Massa do gelo, latente de fusão do gelo. Calma que não acabou ainda. Ó, que agora o gelo ele vai ter que subir. Agora não é mais gelo, né? O gelo derreteu, virou água líquida. Mas essa água líquida que veio do gelo tem que subir até chegar a 10 graus Celsius. Então é massa do gelo, Czinho da água, porque aqui já não é mais gelo, é água líquida, tá? Vezes a variação de temperatura. Todas essas 3 etapas, como você pode ver aqui, né? Todas essas 3 etapas são só do início do gelo até o final do gelo. Então, galerinha, essas 3 etapas tem tudo a ver aqui, ó, com essa parte aqui. Mas... Ih, agora aqui eu vou atrapalhar, né? Deixa eu mudar minha câmera aqui, gente. Pronto. Mas, agora vamos para a água. A água, galerinha, a água, ela tá a 20 e termina a 10. Ela só esfriou. Então é que macete para a água. Massa da água, Czinho da água, variação de temperatura da água. A água é só essa etapa, galera. Tá? Então a água passou só uma etapa. Esse somatório tem que dar 0. Vamos lá, gente. A pergunta é a massa do gelo? Então eu vou deixar aqui, ó. Emão, Czinho do gelo é meio, tá tudo dado aqui embaixo, gente. Variação de temperatura. O gelo começa em menos 20 e ele aumenta até 0. Então ele aumentou 20. Então ele aumentou, ele variou 20. Mais a massa do gelo é M, o latente de fusão está aqui no Note a Dot, é 80. Mais a massa do gelo é M, só que agora é essa parte azul do gráfico, gente. A massa do gelo é M, só que virou água líquida, é 1 e vai aumentar de 0 até 10. Então aumentou 10. Então a variação de temperatura é mais 10. Agora vamos para a água. A massa da água é 800 gramas, o Czinho da água é 1 e a variação de temperatura, a água começou em 20 e desceu até 10. Então, variou negativamente, diminuiu 10. Então, a variação é menos 10. Se você tem segurança de colocar isso, coloca temperatura final é 10, menos a inicial que é 20. Esse somatório é 0. Então, vamos lá, gente. Metade de 20 é 10. Então, ficou 10 emão mais 80 emão. 10 vezes 1 é 10, vezes emão, mais 10 emão, mais 800 vezes 10 menos 20, menos 10, isso é igual a 0. Acho que já dá para voltar para outra tela. Vamos lá, 10 emão mais 80 emão mais 10 emão, dá 100 emão, mais com menos, menos 8.000. Isso é igual a 0, passa o menos 8.000 para o outro lado. 100 emão é igual a 8.000. Corta 2 zeros do lado esquerdo, 2 zeros do lado direito. Então a massa emão vale 80 gramas. É a massa de gelo, galera. Beleza? Vamos então para a última para a gente treinar? Vamos lá, galerinha. Então nós temos aqui, ó, num calorímetro de capacidade térmica 4 calorias por grau Celsius. Opa! O calorímetro tem capacidade térmica. Então o calorímetro ele vai absorver um pouco de calor para ele. Então ele tem que entrar na conta, galera. Vou anotar aqui, ó. Capacidade térmica do calorímetro, 4 calorias por grau Celsius. Sérgio, eu não lembro o que é capacidade térmica. Vou te colocar aqui, ó. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Tá bom? E galerinha, esse calorímetro, ele já tem 10 gramas de gelo inicialmente a 0.
Tá? Aqui o gráfico não mostra, mas está aqui, ó. O gelo começa aqui, ó, a 0. Aí primeiro ele vai derreter, depois o gelo vai esquentar, aí virou água líquida, né? Derreteu, né? Depois a água líquida que veio do gelo vai esquentar até o ponto final da história. Qual é o ponto final da história? Todo mundo em equilíbrio a 50 graus Celsius. E lá dentro, galerinha, há uma liga metálica de 100 gramas, tá? Inicialmente a 100 graus Celsius. Então, essa liga metálica, 100 gramas, inicialmente a 100 graus Celsius. A liga metálica é o corpo quente, vai doar calor. E o gelo é o corpo frio, vai receber calor. Beleza? O exercício quer saber quanto vale o Czinho da liga metálica. Então, a pergunta é: quanto vale o Czinho da liga? Vamos lá, gente. Calor do gelo mais calor da liga metálica. Só que tem o seguinte, lembra que o calorímetro tem capacidade térmica? Então o calorímetro tem que entrar na conta. Mais calor do calorímetro. Essa somatória vai ter que dar 0. Ficou bem no meladinho aqui o 0. Certo? Vamos lá, gente. O gelo, ele vai passar por duas etapas. Uma etapa de derretimento, tá certo? Então, primeiro ele derrete. Se ele está derretendo, gente, que mole. Massa do gelo latente de fusão. Mais. O gelo também passa, o gelo derretido virou água líquida, agora tem que esquentar até 10. Que macete. Massa do gelo, Czinho da água, porque agora é água líquida. Variação de temperatura. Mais. Então, essa parte aqui, galera, foi só para o gelo. Mais. Agora para a líquida, a liga metálica. A liga metálica começa em 100, esfria, esfria até 50. Então a liga só esfriou. Então a liga metálica, galerinha, você vai usar aqui macete. Massa da liga, Czinho da liga, que é a pergunta, vezes, deixa eu mudar aqui a tela. Pronto. Vezes variação de temperatura da liga. Então essa parte aqui, ó, foi só da liga. Mais, agora o calorímetro. O calorímetro, galerinha, ele tem que entrar na conta. Então, massa do calorímetro, Czinho do calorímetro, variação de temperatura do calorímetro, essa somatória deu 0. Beleza? Vamos lá? Massa do gelo, galerinha. Massa do gelo, 10 gramas, galera. Tá aqui no texto, ó. Pra quem não tá vendo, aqui no texto, 10 gramas de gelo. Então, 10 gramas, latente de fusão, tá aqui embaixo, gente, 80. Mais. Agora o gelo derreteu e virou água líquida e vai esquentar. A massa é 10, Czinho da água é 1, aumentou de 0, aqui é 0 a temperatura, né? Então, de 0 até 50. Aumentou 50. Então, o aumento de temperatura é 50. Mais. Agora vamos para a liga, gente. A liga tem massa 100. Ele deu aqui, galerinha. Ele deu a liga aqui, ó. Uma massa 100 de uma liga metálica. 100. Czinho da liga é a pergunta. Variação de temperatura, galera, de 100 caiu para 50. Então, diminuiu 50. Variação de temperatura, menos 50. Mais, e Sérgio ferrou, ele não deu a massa do calorímetro, nem o Czinho do calorímetro, verdade. Mas ele deu a capacidade térmica. Quero que você lembre que capacidade térmica é massa vezes Czinho. Então, onde está massa vezes Czinho, isto é capacidade térmica do calorímetro. Então, eu posso trocar esse MCzinho pelo valor da capacidade térmica, que é 4. Qual é a temperatura do calorímetro início? Já tinha gelo no início, lembra? Ó, no calorímetro contendo 10 gramas de gelo a 0. Então, o calorímetro estava a 0. E o calorímetro no final vai estar a quanto? A 50. Então, o calorímetro que estava a 0 aumentou até 50. Então, a variação de temperatura é 50. Esse somatório todo tem que dar 0. Vamos lá, gente. 10 vezes 80, 800. Mais 50 vezes 10, 500. Mais com menos, menos
50 vezes 100, 5.000 vezes Czinho, que é a pergunta. Mais 200, porque é 4 vezes 50, esse somatório dá zero. 800 mais 200 dá 1.000. 1.000 mais 500 dá 1.500. O menos 5.000 Czinho, vou jogar para o outro lado. 5.000 Czinho. Vou cortar 2 zeros do lado direito, 2 zeros do lado esquerdo. E agora esse 50 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 15 sobre 50. Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 100, galera. Então vai dar 0,3 caloria por grama grau Celsius, galera. A alternativa correta, letrinha A. Meus queridos, tá? Então aqui está uma revisãozinha rápida de balanço energético. Cabe agora você treinar, você estudar, fazer a tarefa, voltar a refazer as questões da aula, tá bom? Vai na prova com calma, detona a prova, tira notão. Beleza? Bom estudo para vocês. Até breve, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Vamos então agora para a revisão de dilatação dos sólidos, tá bom? Então, vamos lá. Meus amores, aqui nós temos... primeiro a gente vai dar uma lembrada nas fórmulas, depois a gente vai para exercícios, tá? Não tem dilatação de líquidos, tá bom? Nessa revisão aqui é só de sólidos. Então, se tiver só esse vídeo é porque não cai dilatação de líquidos, tá? Então, eventualmente, num outro ano eu posso cobrar também dilatação de líquidos, então vai ter um vídeo de continuação desse com dilatação de líquidos, mas esse aqui é só dilatação de sólidos, tá bom? Então vamos aqui, galerinha, acho que dá para deixar ampliada, depois quando chegar na volumétrica eu ponho na imagem menor. Então vamos aqui lembrar a teoria, galerinha. Então nós temos aqui ó, uma barra com um certo comprimento inicial numa certa temperatura inicial. Aí você esquenta essa barra, ela vai atingir uma temperatura final e adquire um comprimento final maior, ou seja, a barra aumenta de tamanho. Isso que a barra aumentou é o que nós chamamos de dilatação linear, especialmente quando o objeto é uma barra, uma linha, um fio, tá certo? E como é que você calcula a dilatação linear? Depende do tamanho inicial, depende do material, ou seja, do coeficiente de dilatação linear, e depende da variação de temperatura. Se for perguntado o tamanho final da barra, é o quanto ela media antes, mais o quanto ela aumentou o seu tamanho. A mesma coisa aqui para superficial, tá? Então você tem aqui uma área inicial para uma certa temperatura inicial. Você esquenta essa barra, ela vai para uma temperatura mais alta, ela dilata, adquirindo uma área final maior. Repare que as formulinhas são todas parecidas, ó. Aumento da área é igual. Aumento do comprimento depende do comprimento inicial. Aumento da área depende da área inicial. Depende do material? Sim. Aqui na linear é o alfa, que é o coeficiente linear. Aqui, quando é uma chapa, é o beta, que é o coeficiente superficial. E também depende da variação de temperatura. A área final é o quanto ela mede no início, mais o quanto a área aumentou. E nós não temos uma tabela de betas, só temos uma tabela de alfas. E o alfa é o dobro, desculpa, o beta é o dobro do alfa. E quando a gente vai para volumétrica, a ideia é a mesma, né? Então você tem aqui um objeto que numa certa temperatura inicial tem um volume inicial, você aumenta a temperatura até uma temperatura final mais alta, o volume do objeto aumenta, dilatação volumétrica. O aumento do volume depende.
Aumento do comprimento depende do comprimento inicial, aumento da área inicial, aumento do volume inicial. Depende do material? Sim. Aqui na linear é o alfa, que é o coeficiente linear. Aqui numa placa é o beta, que é o coeficiente superficial. E aqui vai ser o gama, que é o coeficiente volumétrico. E também depende da variação de temperatura. Se for perguntado o volume final, é o volume inicial mais o quanto aumentou o volume. E o gama é o triplo de alfa. É isso, galerinha. Revisei as fórmulas. Vamos agora para exercícios. Vou só tomar uma aguinha aqui enquanto... Vamos aqui para a tela ampliada. Então vamos lá. A imprensa tem noticiado que temperaturas anormalmente altas vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetro de um trilho de 100 metros. Então, o comprimento inicial, 100 metros, sofreria devido à variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele falou, claro, que é variação de temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente linear é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, o alfa, 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. Dilatação linear depende do comprimento inicial, do alfa e da variação de temperatura. Dilatação linear depende, o comprimento inicial é 100, o alfa 1,2 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura é 20. Esse zero vai fazer essa vírgula andar para a direita, fica 2 vezes 12, 24. Então é 24 vezes 100, 2.400, vezes 10 a menos 5. Vamos andar a vírgula para a esquerda, deixar em notação científica, eu vou ter que andar para a esquerda 3 casas. Então desconta 3 aqui no expoente. Então é 2,4 vezes 10 a menos 2 metros. Então imagina, galera, uma barra de 100 metros de comprimento, ela vai dilatar 2,4 centímetros. Aqui não falou unidade, ó, a dilatação em centímetros. Tá? Então aqui, ó, 2,4. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Tá? 2,4 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 2,4 centímetros. Beleza? Então aqui na alternativa B de bola. Muito bem. Vamos fazer mais? Uma chapa quadrada, aí é placa, gente, é dilatação superficial. Feita de um material encontrado no planeta Marte, tem área 100 centímetros quadrados. Opa! Então, a área inicial, 100 centímetros quadrados. A uma temperatura de 0 graus Celsius. A uma temperatura de 200 graus Celsius, opa! Então, variou a temperatura 200 graus Celsius. Qual será a área da chapa? Então, ele quer saber a área final. Sabendo que o coeficiente linear, atenção, ele deu o linear, ele deu o alfa. É 2 vezes 10 a menos 3. Galerinha, o cara dá o alfa para você obter o beta. Lembrando que o beta é o dobro do alfa. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Beleza? Só melhorar esses números aqui. Muito bem. Agora que você tem tudo aí, dá para a gente achar o quanto dilatou essa placa. Área inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Então, a dilatação dessa área vai ser a área inicial é 100, o beta é 4 vezes 10 a menos 3 e a variação de temperatura é 200. Então, o aumento da área vai ser 2 vezes 4, 8. E eu vou agora acrescentar os zeros. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai matar 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 10 a menos 3. Então, o aumento da área foi de 80. Tá exagerado isso daí, tá, galera? Tá exagerado. Tá exagerado. Na verdade, o erro aqui, ó, tem... Eu peguei essa questão de um vestibular, né? Mas ela tá imprecisa com o mundo real. Na verdade, aqui, ó, tem que ser 10 a menos 5 para ficar mais realista, tá? Mas com os dados da questão são esses, então vamos deixar assim, tá bom? Mas assim, para se aproximar mais uma informação do mundo real, aqui é 10 a menos 5, que dilatação sempre é uma coisa muito pequena. Então, a área final é a área inicial mais o aumento da área, tá? Estou matando a questão com os dados que foram dados. Então, a área inicial é 100 mais o aumento da área 80. Então, a área final vai ser 180 centímetros quadrados. Beleza? Vamos mais uma? Vamos lá. Um bloco maciço de zinco tem a forma de um cubo com aresta 20 centímetros. Como é que você calcula o volume do cubo? É lado vezes lado vezes lado. Então, é 20 vezes 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E agora, 3 zeros. 8.000 centímetros cúbicos a 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é 25, olha lá, aqui está mais correto, ó, 10 a menos 5, tá vendo? Então, o alfa, 25 vezes 10 a menos 5. Mas aqui é um cubo que tem volume, galera. Então, você não vai precisar do alfa, você vai precisar do gama, coeficiente volumétrico, que é o triplo. Então, vai dar 75 vezes 10 a menos 5. O valor em centímetros vai se aproximando do volume com uma temperatura de 150 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era 50. A temperatura final, 150. Então, qual foi a variação de temperatura? 100 graus Celsius. Ele quer saber quanto vale o volume final. Primeiro, vamos descobrir a variação do volume. Variação do volume, volume inicial, vezes o gama, vezes a variação de temperatura. Variação do volume é igual volume inicial, 8.000, tá? O gama, 75 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura é 100. Esse 10 a menos 5 vai matar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, a variação de volume é 8 vezes 75. 75 vezes 2 dá 150. 150 agora vezes 4, né? Para dar vezes 8. Vai dar 600 centímetros cúbicos. Então, repara, ó, é bem menor que o volume inicial. Aí já está mais coerente, tá vendo? Então, volume final é o volume inicial mais o quanto aumentou o volume. O volume inicial é 8.000 e o volume aumentou 600. Então, o volume final vai ser 8.600 centímetros cúbicos. É isso, galera. Vamos fazer mais uma? Última, hein? O comprimento de uma barra de 10 metros aumenta 3 centímetros. Opa! Então, o comprimento inicial, 10 metros. O aumento é a dilatação. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros, quando sua temperatura é aumentada de um valor ΔT. Se a barra de 1 metro feita do mesmo material for submetida à mesma variação de temperatura, seu comprimento final será... Então agora a pergunta é a seguinte: e se a barra tivesse 1 metro?
quanto que ela vai dilatar? Então vamos lá, vamos pegar a fórmula de dilatação. Dilatação é o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Dilatação dessa outra barra é o comprimento inicial dessa outra barra vezes o alfa dessa outra barra, que ele falou que é do mesmo material, tá? Mesmo alfa, vezes a variação de temperatura dessa outra barra, mas ele falou mesmo a variação de temperatura. Então eu tenho a dilatação da barra número 1, tá? E eu tenho a dilatação da barra número 2. Então eu coloquei as duas formulinhas aqui. Agora, para relacionar rapidamente, vamos dividir uma pela outra. Porque aí que tiver em comum em cima e embaixo, corta, entendeu? Então o alfa vai cortar porque é o mesmo material. A variação de temperatura vai cortar porque é a mesma. ΔL da barra 1 é 3 centímetros. ΔL da barra 2 é o que eu quero. Comprimento inicial da barra 1 é 10. Comprimento inicial da barra 2 é 1. Então, multiplicando em cruz, ficou 10 vezes ΔL2 é igual a 3. Então, a variação do comprimento da barra 2 é 0,3 metros. Não, 0,3 centímetros, desculpa. Porque esse ΔL aqui está em centímetro, esse ΔL vai sair em centímetro também. Então, galera, era só pensar assim, ó. Como essa nova barra é 10 vezes menor, vai dilatar 10 vezes menos. Essa aqui dilatou 3, essa aqui vai ser 0,3. Mas a pergunta é, qual vai ser o tamanho final dessa barra de 1 metro que dilatou 0,3? Bom, comprimento final é quanto mede no início mais o quanto aumentou. Comprimento final é igual, quanto mede no início? 1 metro e dilatou 0,3. Então, comprimento final, 1,3 metros. Alternativa correta, letrinha E. Beleza, galera? Aqui parece que desfocou um pouquinho. Faz mal. Vamos ver se ele volta aqui. Deixa assim mesmo. Estou encerrando o vídeo agora. Galerinha, então, tá? Faz mais exercícios. E aí também dá um like no vídeo, comenta, tá? Faz aí o pacote tubístico aí geral aí, tá bom? Aquele abraço, gente. Boa prova lá. Detona. Valeu. Tchau, tchau.